Agrária Malte, o malte das melhores cervejas, apresenta Labier Hopcast. Fala família cervejeira, eu sou Danilo Soares e este é mais um Labier Hopcast. Nesse episódio, meu brother Gleison Silveira bateu um papo muito maneiro com um grande artista paraense que nós dois somos muito fã. Esse camarada é um excelente guitarrista, já fez parcerias com outros grandes artistas como Fafá de Belém, Gabi Amarantos, Lenine. Ano passado tocou no Rock in Rio e este cara é o Lucas Estrela, um artista que tem se despontado nos últimos anos. Vale a pena conferir a obra desse camarada, vocês não vão se arrepender. E o bate-papo tá muito maneiro, muito leve. Falaram sobre Stout, falaram sobre Sal ou Moscou, Lucas Santana, Pio Lobato e muito mais. Então agora é hora de você sentar, abrir uma cervejinha aí para curtir e relaxar. Divirtam-se! Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Fala família cervejeira, como é que vocês estão? Estamos aqui diretamente de Grambel, fazendo contato, uma conexão BH-Belém com Lucas Estrela. Fala, Lucas! E aí, meus amigos? Porra, que prazer participar do podcast. Obrigado, Cleiton. Obrigadão pelo convite. Obrigado pelo presente que tu me mandou aqui. Já abri a primeira cerveja. Ô, rapaz, tá... uma stout. Já tá rolando uma cervejona, então, aí, rapaz. Então fala aí, Lu, o que você tá bebendo, cara? Cara, então, eu tô tomando a stout de açaí da Amazon Beer que tu me mandou. Pô. Cara, cerveja deliciosa. Eu quero até te perguntar sobre essa cerveja um pouco. À vontade. Depois, porque, assim, quando tu me mandou, chegou aqui em casa, eu abri, cara, que foda. Eu não tinha tomado ainda essa stout de açaí, apesar de ser da Amazon Beer, cerveja produzida aqui em Belém, né? Eu ainda não tinha experimentado essa. E aí, quando eu abri, cara, coloquei no copo, e aí cerveja escura, né? Assim, para quem não tá muito acostumado a diferentes rótulos de cerveja, como eu não lembrava, assim, de ter tomado outra cerveja escura, sacou? Que loucura, cara. E aí, cara, quando eu tomei a cerveja, eu lembrei que eu já tinha tomado, porque eu lembrei do sabor dela, sabe? E é muito louco isso, essa coisa da memória do gosto, né, e do cheiro. E na hora eu lembrei que eu já tinha tomado uma Guinness. Fantástico, né? Velho, fantástico. Rolezões pela Inglaterra aí, né? É, exatamente isso, cara. Foi lá, assim. Foi 2016. Olha só que curiosa essa história. Seguinte, eu tinha acabado de lançar meu primeiro álbum, Sal Moscou, 2016. E aí, lancei em fevereiro e em março eu ganhei uma bolsa para estudar na Inglaterra. Então eu, lancei o disco e fui para lá para viajar, para estudar e tal. Então cheguei lá na Inglaterra e fui para Newcastle, que fica no norte ali, né? Passei uns 2-3 dias em Londres e aí depois já segui para Newcastle, que fica ali perto da Escócia e tal. E lá, velho, a galera bebe pra caramba. Cara. A galera bebe pra caramba, cara. Aí, beleza, cheguei em Newcastle, aí eu tava me hospedando em Couchsurfing, sabe? Tava pedindo hospedagem pra galera e tal. E aí acabei conhecendo um holandês lá, o Richard, que a gente é amigo até hoje, cara super legal, que já veio pra cá, pra Belém, ficou aqui em casa depois. E aí, cara, ele adorava cerveja, né? Adorava cerveja. E tava numa época propícia para isso, porque era Champions League, UEFA Champions League, sabe? Então a galera se reunia nos pubs pra beber. E aí, cara, o Richard, como gostava muito, né, de cerveja e de acompanhar os jogos, aí a gente estava junto ali, eu ia com ele e acabei curtindo também aquela coisa de chegar no pub
experimentar os diferentes rótulos ali, sabe? Cara. Era uma coisa muito... Cara, era fantástico, assim. Fantástico, incrível. E aí eu lembro que eu tomei pela primeira vez a Guinness, né? Uhum. E eu me apaixonei, assim, de cara. Adorei a cerveja. E aí eu tomei agora a tua que tu me mandou aqui, as taças de açaí, e na hora eu lembrei do cheiro e do sabor da cerveja que eu tomava lá na Inglaterra em 2016, sacou? Pô, fantástico demais, cara, né, cara? As conexões que a cerveja pode fazer e a cerveja... As memórias afetivas que a cerveja pode propiciar, né? Essa cerveja, ela chegou em você através dos nossos amigos do Hop Pig, que é um bar aí em Belém, uma casa cervejeira fantástica. Tivemos já a oportunidade de fazer um som aí uns anos atrás. Nosso amigo Davidson fez essa gentileza de fazer essa conexão e te entregar aí essas stouts com açaí da Amazon Beer. Amazon que a gente está com saudade, que nunca mais chegou a Amazon aqui, bicho. Já tem, cara, uns 5 anos que os fluxos de mercadorias, Belém, Minas Gerais, tá complicado e tem muito tempo que a gente não prova aqui a Amazon Beer, né, cara? E eu queria deixar o meu obrigado público aí, o pessoal do Hop Pig. Valeu, Davidson. Assim que o isolamento acabar aí, as casas voltarem a abrir, por favor, galera de Belém, vá lá conhecer o Hop Pig, que é uma excelente casa. Isso aí, cara. Valeu demais. Agradeço também. Obrigado por entregarem essas cervejas deliciosas aqui em casa. Demais. Ô, mano, já que a gente entrou num papo aí de história, de busca de sensações, eu queria começar te perguntando uma parada. O seu nome é Estrela mesmo, né, cara? É Estrela mesmo. Caraca, cara, que loucura. Então você já nasceu com uma luz aí forte. Você tornou um guitarrista fantástico aí, velho. Então, mas musicalmente falando, como é que nasceu a estrela do Lucas Estrela, cara? Pô, amigo, obrigado demais. Então, eu acho que isso começou dessa busca de explorar coisas novas e coisas diferentes, sabe? Eu comecei a tocar com 8 anos de idade, estudei violão por um tempo e depois passei pro contrabaixo. Uhum. E aí passei alguns anos como baixista, tocando algumas bandas. No primeiro trabalho autoral, né, como compositor e tal, foi uma banda, um trio instrumental que eu tocava baixo. É um enquadro. E isso ali em 2010, mais ou menos, 2009, 2010. E aí, paralelo a isso, eu comecei meu trabalho mais focado na guitarrada, na guitarra, né, nas coisas que eu ouvia aqui, que eu acabava absorvendo, né, todas essas referências que a gente tem aqui em Belém, né, riquíssimas, né, cara? Isso, dessa música que é muito, muito peculiar e muito única, né? Então, eu acho que todas essas referências foram construindo, assim, o meu trabalho, sabe? Tudo que eu ouvia antes e tudo que eu comecei a fazer, na época do enquadro, principalmente, e depois disso, né? Pegando todas essas referências, né? Roubando essas referências dos grandes mestres, assim, roubando no melhor sentido da palavra, sentido, né, cara? Pegar essas referências e trazer para tua própria linguagem, para tua própria identidade, né? Eu acho que tem uma coisa muito muito bacana, assim, nessa coisa, porque é uma pergunta meio difícil de responder, né? Com certeza. Coisa de onde, é muito subjetivo, né, cara? De onde você tira as suas ideias, de onde nascem essas inspirações e tal. E tem uma coisa muito bacana que os artistas respondem de uma maneira mais honesta, dizendo que roubam essas ideias, né? Porque eu acho que é isso que a gente faz, assim. Primeiro a gente descobre o que vale a pena
pegar de inspiração e roubar de inspiração e trazer isso para o nosso próprio trabalho, né? Isso foi o que aconteceu comigo no meu primeiro disco, né? Tem uma super influência do Pio Lobato, né? Que é um guitarrista, compositor paraense, Salve, Pio, que hoje... Mestre Pio. Que hoje é o produtor musical da Dona Nete. E tem também uma super influência do Valdes Quest, da Gabi Amarantos, que na época, olha só que coincidência, na época eu trabalhava como editor de vídeo, né? Isso lá em 2012, assim. Eu era editor de vídeo e eu trabalhava numa produtora que era produtora audiovisual da Gabi Amarantos. Então eu editava os materiais audiovisuais da Gabi, né? Os clipes, os shows. Tava começando a se expandir essa coisa de divulgar mais o seu trabalho nas redes, né? E começando a criar um boom ali naquelas coisas de canais do YouTube e tal. E como meu primeiro emprego foi como editor de vídeo, né? Uhum. Então eu peguei um momento assim muito produtivo, muito frutífero, que a Gabi estava lançando o primeiro álbum dela, lançou o Treme em 2012, foi um álbum que estourou. E eu tive a oportunidade de acompanhar isso, né? Porque eu trabalhava junto ali com ela na produtora audiovisual. E foi quando eu conheci o Valdes Quest. O Valdes Quest, produtor musical, né? Gangue do Eletro, um dos maiores produtores de música eletrônica daqui de Belém, do Pará. O Valdo é maravilhoso, né, cara? O Valdo é incrível, grande produtor. E aí o Valdo foi o produtor musical, um dos produtores musicais desse disco da Gabi, né? O Treme, de 2012, que foi o álbum que lançou a Gabi para o mundo todo. Foi um negócio incrível, assim. E você tava ali no meio, né, cara? O Estrela tava no Big Bang, né, bicho? Você tava literalmente, E tava ali no meio, cara. Tava ali no meio. E aí, nessa época, eu fiquei muito amigo do Valdo, né? A gente ficou muito próximo e tal. E aí, eu passei a pegar todas essas referências das pessoas que me cercavam, sabe? Uhum. O Pio, o Valdo, a Gabi. Então, eu acho que baseado nisso, eu consegui produzir o meu primeiro álbum, sabe? E demorou um bom tempo, assim, eu passei um tempão produzindo, acho que uns 3 anos, quase 3 anos, produzindo um disco, sabe? E era meu primeiro trabalho, tinha aquela mistura, assim, de insegurança com aquela coisa perfeccionista, sabe? Sim, entendo, cara. Ficava perdendo tempo, entre aspas, né? Nos detalhes. Procurava lapidar o máximo, né, cara? Isso. Hoje em dia, a gente percebe que as coisas estão fluindo de uma maneira muito melhor, né? Mas no início é muito natural a gente se prender a alguns detalhes que às vezes as pessoas nem vão perceber, só a gente percebe, né? Tipo, cara. Você tá falando sobre isso, cara, me veio veio na lembrança aqui um papo que eu escutei um tempo atrás do Rodrigo Amarante, e ele falando sobre versões demo, né? Que, enfim, ele tava num processo, não sei se era pro Los Hermanos ou se era pro trabalho solo dele, e o cara simplesmente gravou uma música, eu acho que era um voz e violão, uma coisa mais intimista, gravou a música com equipamento simples pra caramba, e alguém, eu não lembro direito a história, mas é basicamente isso, alguém achou, pô, você tá gravando a versão demo? Ele, não, eu já gravei a música é isso. Tipo, porque o sentimento que o cara quis passar com aquela gravação era o sentimento rústico, sabe? Então, às vezes, esse polimento que a gente busca, principalmente em estágios iniciais, né, cara, faz com que a gente perca uma parte de uma essência que a gente mesmo não tá vendo, porque a gente fica poluído com tanto
com tanto plugin, né, com vocês são produtores, donos dessas mãos maravilhosas que mexem e remexem aí nos controles, vocês ficam doidos, né, cara? Então, tem hora que Exatamente. a essência, ela acaba falando um pouco mais alto que a técnica, por assim dizer. Você concorda com isso, bicho? Concordo, cara, concordo totalmente. Eu acho que tem uma coisa, assim, eu posso falar mais ainda sobre essa coisa digital, né, de fazer música digital, porque eu produzo num computador, assim, e eu acho que o computador acaba estimulando esse perfeccionismo, né, porque às vezes a gente começa a editar uma ideia antes mesmo de ter. Então, tipo assim, tem muitas oportunidades de apagar o que tu tá fazendo, de apertar um delete ali. Então, às vezes, aquilo não vai passar aquela emoção, aquela ideia inicial que tu teve, né? E é uma coisa que eu tô vivendo um pouco assim, nesse processo, que eu tô produzindo o meu terceiro álbum agora, e tá sendo bem assim mesmo, no esquema home studio. No início do ano eu fui para Fortaleza, a ideia era passar o primeiro semestre lá, isolado, produzindo e tal. E aí quando começou a pandemia, eu vim para cá, para Belém. E aí eu tô nesse processo, cara, de gravação, e tem muitas coisas, muitas guias, né, muitas guitarras guias e coisas que eu gravei lá no início, que seria o demo, né? Tipo, a gravação demo da música, que hoje, às vezes, eu não consigo nem reproduzir o que eu fiz, sabe? Uhum. Então, eu tô meio que selecionando umas coisas que eu vou usar, outras coisas eu vou ter que regravar mesmo. Mas, cara, muitas coisas que eu gravei como ideia demo mesmo, seja para registrar uma ideia, sabe? Algumas coisas que eu gravei no celular mesmo, algumas melodias, eu estou usando isso porque aquilo conseguiu captar o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo na hora. E agora, como a gente está, né, tem toda essa questão do isolamento também, né? Uhum. Que acaba dificultando um pouco o nosso processo criativo. Cara, tem dia que eu não consigo fazer nada, assim, absolutamente nada. Tem dia que é super produtivo, mas tem momentos que eu não consigo produzir nada. E tá tudo bem também, acho que a gente tem que respeitar nosso momento, né, e entender como isso funciona, porque é uma coisa nova para todo mundo. Sim, cara. Então... O Emicida tem falando bastante disso, né, cara? Defendido essa bandeira aí, eu achei bacana a fala dele recente sobre isso. É isso aí. E aí eu tô usando bastante coisa, sabe? Tipo, tem coisas que, sei lá, uma guitarra inicial, uma ideia inicial que eu gravei que tava meio fora do tempo, que eu gravei sem clique, sabe? Aí, tipo, eu tô pegando esse áudio, tô tentando editar para tentar encaixar ali e tá rolando, sabe? Então eu acho que isso que tu falou, esse exemplo que tu deu do Amarante, eu achei muito, muito legal, porque é uma coisa que eu venho fazendo um pouco também. Tem coisas que eu gravei também meio que meio free, sabe? Aquelas sessões assim que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu começo a gravar, tipo, eu aperto o REC no Logic, eu uso o Logic para gravar, tipo, aperto o REC e vou gravando um monte de coisa, depois, sei lá, tenho um arquivo de 5 minutos, aí eu vou editando para ver se eu consigo fazer alguma coisa. Exatamente. E tem muitas ideias que são difíceis de reproduzir depois, né? Então eu estou usando bastante coisa disso, tem umas guitarras em reverse, sabe? Que eu nunca vai conseguir tocar igual, assim, para melodia soar igual, no reverse. E aí, cara, eu tô usando isso, assim, de que seriam ideias demo, né, gravações demo que eu fiz no início do ano ou no ano passado, quando eu estava começando a produzir o álbum. E aí eu tô usando isso
E está sendo um processo muito legal, né, de aprendizado, assim. Acho que eu estou começando a produzir música de uma outra forma, porque, assim, eu tô meio que me obrigando, né, por necessidade, eu estou produzindo de outra forma. Então, está sendo em casa, no home studio, não tem amplificador, gravo direto em linha, abro os plugins e vou fazendo dessa forma, né? Eu acho que a gente tem que ir se adaptando desse jeito, assim. Com certeza. Beba menos, beba melhor. Antes de fazer uma próxima pergunta, eu quero pedir uma licença poética aqui, porque até agora eu não abri minha cerveja, cara. Eu tô envolvido nesse papo que maravilhoso. Eu queria acompanhar contigo aqui. Eu vou abrir uma Session IPA da Prucebi, que é uma cervejaria que apoia a gente aqui. Cervejaria do interior de Minas Gerais, São Gonçalo do Rio Abaixo. Os caras são fantásticos. Maravilha. Vou abrir uma Session aqui, mas vou abrir ao vivo. Olha o barulhinho. Opa! Que maravilha. Cara, saúde, obrigado, meu irmão. E com essa abertura aqui de cerveja, eu quero te perguntar uma coisa, fazendo um link com a sua última resposta aí, cara. Texturas, né, cara? Você vive no centro de Belém, né, onde você é bombardeado de informações diversas, você tem características diversas da própria sociedade, das micro-sociedades que estão ali nas ruas de Belém. Belém, para quem não conhece Belém, pô, é um lugar maravilhoso, e o centro de Belém é uma efervescência fantástica, cara. Eu acho que para quem tem uma anteninha de vinil aí que capta referências, estar no comércio, no centro de Belém, é uma experiência. Eu queria te perguntar, parte da resposta você já deu no papo anterior, mas se essa localidade, os sabores, os cheiros, colaboram para a feitura da tua música, cara. Você acredita que lá no subconsciente você volta para casa querendo fazer, quero fazer uma música que lembre Tacacá, porque você tá impregnado às vezes do gosto da culinária? Você acha que isso é relevante e aparece na sua música? Porra, Gleison, sem dúvida, cara. Com certeza. Eu acho que como tu falou, a gente tá vivendo, assim, eu te falo isso porque eu moro no comércio, né, tipo, no centro, assim, na Presidente Vargas, no meio do comércio, da Praça da República, então é no centrão, assim, de tudo, do lado do Ver o Peso e tal. Então é muito, muito interessante ver isso, porque tem várias referências, né, de tudo, assim, não só da música, mas também da culinária. Então, tem o Ver o Peso aqui do lado. Eu não tô indo fazer feira no Ver o Peso, né? Agora, mas eu costumo ir ao Ver o Peso, cara, comprar as coisas lá, sabe? Então, isso é quase que uma necessidade que eu tenho, assim, de viver um pouco todos esses lugares que a cidade oferecem, sabe? E eu sinto muita falta disso, principalmente quando eu tô viajando. É sempre maravilhoso voltar para casa, porque, enfim, tu vai ficando com saudade daquilo, e quando tu encontra aquilo de novo, né, no caso, seja ir ao Ver o Peso para almoçar um peixe frito, seja ir num bar, tomar uma Amazon Beer. Eu acho que tudo isso tem um sentido tão grande, assim, que acaba transbordando para as outras linguagens, né, como a música. Então, sem dúvida, isso faz parte da minha rotina criativa, do meu processo de composição, sabe, do meu processo criativo. Eu sou muito influenciado por isso, né? Sou muito influenciado pela cidade, sou muito influenciado pelo que a gente vive aqui, e também pelos lugares próximos. Salinas, por exemplo, né? Tipo, o meu primeiro álbum é quase que
uma homenagem, assim, Pô, você tirou Salinas. Você tirou a cereja do meu bolo agora, cara. Velho. Porra, então eu vou trazer a pergunta que eu ia te fazer no final. Vou te fazer agora, cara. Sal ou Moscou? Explica aí, por que Cara, então, isso aí é o seguinte, duas coisas, né? São duas coisas. Uma delas é toda essa influência que as praias de Belém, porque assim, Belém não é uma cidade com praias, né? A gente tem praias aqui em Salinas e Mosqueiro. Salinas, mar, e Mosqueiro, rio. Praia de Água Doce. Então, tem essa... E são as duas praias... os dois municípios mais populares, né? Então, tem meio que essa disputa, assim, Salinas. Tem gente que prefere Salinas, tem gente que prefere Mosqueiro. Então, o meu primeiro álbum, que é Sal ou Moscou, Sal e Moscou são formas... carinhosas, né? Carinhosas, isso, de chamar, né, as praias. E aí eu fiz esse álbum quase que pensando totalmente nesses lugares, sabe? E a outra coisa também, tem uma música do Felipe Cordeiro, eu não lembro o nome da música, eu acho que é Café Pequeno, que tem um verso da música que é Outeiro, Sal ou Moscou. Então, tipo, eu tirei daí essa ideia, né, de Sal ou Moscou. Quando eu ouvi Outeiro e outro balneário também. Não, fantástico. Sal ou Moscou. Eu tava... Desculpa te cortando, né, cara? Desculpa. Porque eu fiquei muito feliz que eu antecipei essa pergunta. Porque se eu não der os créditos necessários, eu vou ter problemas em casa. Minha mulher que me ajudou nessa semântica, cara. Porque eu tava aqui ouvindo o disco, logicamente, tal, como eu escuto várias vezes, o Sal Moscou, o Farol. Tem, inclusive, o vinil do Farol em casa. Só que eu tava aqui no YouTube, tava a imagem do Sal Moscou na televisão, grandona. Aí ela parou, olhou, Moscou, Mosqueiro. Ué, como assim? Porque eu não sabia. Né? Eu sou carioca, sério, minha mulher é paraense. E ela que me falou que era uma forma carinhosa de se chamar Moscou, né? Mosqueiro de Moscou. Olha só que danado, rapaz. Porra, aí eu paguei um pau, cara. Eu fiquei, cara, ele é muito sapo. Eu fiquei sentado assim. Aí eu tive que ressignificar tudo. Eu tive que ouvir o disco de novo sabendo dessa informação, saca? Que massa, cara, que legal. Pois é, e isso gera uma dúvida, né? Pra quem não conhece, realmente sal é sal, pô, sal de cozinha, né? E Moscou é Rússia, então você não vai nunca associar as duas coisas a praias, né? Bicho. Então, pô, fantástico. Então, e é legal quando surge esse assunto, porque, como tu falou, acaba criando uma outra ideia, né? Tu acaba ressignificando isso que tu pensava antes. E eu acho muito legal quando existe uma coisa assim que é até imprevisível, sabe? Como o título de um disco que pode ser uma coisa, mas na verdade quer dizer outra. Isso eu acho muito legal. E eu acabei fazendo isso sem pensar, sem pensar muito nisso, sabe? Acabou acontecendo, assim. Só depois que eu fui me tocar, né? Como várias outras coisas que a gente acaba fazendo de maneira natural, porque faz parte do nosso processo criativo, e só depois a gente vai perceber a real importância daquilo e o significado, né? Por isso que tem coisas que a gente não consegue explicar, assim, é muito difícil a gente falar sobre criatividade, processo criativo, porque tem muita coisa que a gente faz que surge naquele momento e a ideia surge antes do conceito, sabe? Eu acredito muito nisso, eu acredito muito em ideia que surge antes do conceito. Eu já não sou tão fã
dessa coisa contrária, né? Do conceito vir antes e aí você criar alguma coisa a partir do conceito. Eu já não sigo muito essa fórmula, digamos assim. Mas eu, por outro lado, eu gosto muito mais de produzir alguma coisa e depois, sim, atribuir algum significado para aquilo, porque eu acho enfim, eu acho que flui de uma maneira muito melhor, né? Se você se permitir a criar alguma coisa sem ter nenhuma restrição, limitação ou barreiras em volta. Eu acho que é meio que por aí, assim, o meu processo criativo. Eu acho, né? Pô, cara, bacana. Eu te perguntei essa questão das influências externas, porque a gente tá aqui nesse bate-papo e tal, trazendo, você que é um cara espetacular do universo musical, pra gente falar sobre música e falar de cerveja, mas na verdade a gente tá falando sobre criações. A gente tá falando do nosso interior, do nosso contato com arestas sociais, contato com experiências, contato com insumos que sejam. E eu queria te falar, por exemplo, que tem uma cerveja aqui em Minas Gerais, a gente já falou delas em outros episódios do podcast, que é a cervejaria Falck, que eles têm uma cerveja, cara, que a cerveja ela fica maturando ao som de canto gregoriano. Olha só que foda. Isso é muito louco, cara, isso é muito louco. Massa, velho. Sacou? Porque eles tentam captar uma energia sonora para que ela influencie na produção da cerveja, né? Tem uma cervejaria aqui em Nova Lima também chamada CUD, que os barris dele, todos os barris os fermentadores que a gente chama, cada barril recebe o nome de uma banda. Então tem lá o barril do Queen, tem um barril do Pink Floyd. Cara, só de você colocar a palavra para quem aí acredita nas energias, você tá trazendo para aquela cerveja, e todos os rótulos dessa cervejaria são em cima de bandas ou de canções, né? Tem Kashmir, tem Smoke on the Water, são os rótulos da cervejaria. E um cruzamento, né, cara? Eu acho muito doido, e é por isso que a gente fica nesse entremeio entre beber cerveja, estar presente em braçagens e produzir música, produzir canções em torno desse ambiente, porque é um ambiente que, na verdade, é um ambiente culinário, gastronômico, que é cultural, maior do que tudo isso, tanto a música quanto a cerveja, elas estão depositadas e salvaguardadas pelo guarda-chuva da cultura, bicho. Isso daí é fantástico, cara. Fala, galera. Eu sou o Thiago Viana, sou artista gráfico e amante de cerveja. Estamos aqui junto curtindo o podcast do Labier. Nesse gancho, cara, eu queria te perguntar, você já esteve presente em alguma feitura de cerveja, alguma abraçagem? Você já teve a oportunidade de ver alguém fazendo uma cerveja na sua frente? Cara, eu tô esperando esse convite, eu espero que seja Labieri. A minha primeira participação na feitura da cerveja. Olha, eu nunca tive essa oportunidade, não, mas, cara, eu vou amar participar disso. E tenho alguns amigos que fazem, eu fico super instigado, né, em acompanhar esse processo. Assim, eu amo cerveja, mas não conheço quase nada do processo de produção dela, né? E o que eu vejo é muito pouco, assim. Eu não sei, eu quero até aproveitar esse gancho teu, o que tu falou da cervejaria que usa cantos gregorianos, eu achei isso incrível. E eu quero te perguntar uma coisa, tu não acha que existe um certo, aquela coisa assim de cervejeiro, de guardar o seu segredo e de aquela coisa meio misteriosa, assim, sabe? Daqueles truques de culinária, assim, que tu não passa para ninguém. Tu acha que existe isso ou não? Porque, ué, cara, assim, eu tenho maior curiosidade de ver esse processo, né? Mas tipo, os meus amigos que produzem cerveja, eu vejo no Instagram, postam stories, mas é sempre uma coisa meio assim, misteriosa. Cara, vou te falar que hoje em dia, não. Hoje em dia você tem, inclusive pelo próprio YouTube, se você
findando essa gravação nossa, que você pode jogar no YouTube Braçagem de Cerveja. Como fazer cerveja. Tem um canal de um camarada chamado Jamal, e eu não sei falar o sobrenome dele, nem vou tentar, que é o Beer School. O Beer School, ele é um pouco mais elaborado, mas assim, tem vídeos introdutórios. Você consegue ver o processo de fabricação de cerveja no YouTube através dele e através de vários outros disseminadores de informação. Hoje, o processo geral, cara, ele tá bem amplo, sabe? Você consegue realmente ver e entender como é que se faz uma cerveja, como é que se chegou até ali, quais são os principais, as principais etapas do processo de produção cervejeira. É claro que, como toda culinária, todo processo gastronômico, tem o toque do mestre, bicho. Tem. Você não vai chegar na barraca de tacacá aí, que tá aí há 40 anos, e, pô, como é que você faz seu tacacá? Pô, ela vai te falar mais ou menos, bicho. Ó, cara, eu pego o tucupi, pego o jambu, um camarão, misturo essa porra e viro o tacacá. Só que ela não vai falar os detalhes, que aí é a particularidade de cada cervejeiro. Cada um gosta de trabalhar com leveduras específicas, maltes específicos, blends, que a galera faz misturas de maltes aí para atingir certas propriedades, retenção de espuma e outras coisas, que são desenvolvimentos próprios e, claro, alguns vendem até um curso, um pulo do gato e tal, mas hoje, em geral, o YouTube, cara, entra no YouTube, digita lá processo geral de fabricação de cerveja, que você vai ser contemplado aí com belas imagens e você futuramente vai poder desenvolver aí, cara, ou pelo menos estar presente. Aí em Belém tem a Seven Cats, tem a Altamira, tem outras cervejarias que estão aparecendo agora. Dos anos para cá que eu estive em Belém, só tinham essas, mas tem aparecido mais bares. Tem nossos amigos aí do Iron Pub, que são loucos. Eu sou apaixonado pelo Iron Pub. Você encontra boa referência no Pub, no Black Dog, no Hop Pig, né? Se você chegar lá e trocar ideia com os caras, bicho, você vai conseguir acessar esse universo aí que hoje não tá tão segregado, não. É isso aí. Massa demais, cara. Bom demais. Mas por que eu te perguntei isso também? É que a gente tem um quadro que agora a gente vai trazer, que chama Dica da Casa. Dica da Casa, o Bento Beer, que é o Bento do Lamas BH, que é uma casa de insumos, de equipamentos cervejeiros, vai dar uma dica pra gente agora sobre equipamentos para se fazer cerveja. Escuta aí. Atenção, tá na hora do Dicas da Casa. Prost, vida longa, amigo cervejeiro. Eu sou o Bento e hoje nós vamos falar de equipamento para você fazer a sua própria cerveja em casa. É muito simples fazer cerveja em casa. Até 10, 15 litros, se você tiver um fogão bom, 15 litros, um fogão comum, 10 litros é recomendado. Acima disso, você precisa de um fogareiro de alta pressão, você precisa de ter um equipamento um pouco melhor. Mas os equipamentos, em geral, são coisas muito simples. Você vai precisar de uma panela que tenha uma torneira para poder fazer a recirculação durante o processo. Vai precisar de um filtro, que pode ser um fundo falso, uma bazuca ou um bag, um saco, que a gente vai colocar o malte dentro. Vai precisar de um caneco ou uma bomba para recircular, uma bomba simples, é muito utilizado, bomba de máquina de lavar roupa. Um balde para fazer a sua fermentação. Vai precisar de equipamentos de medição para poder saber o que vai ter aí, quantidade de álcool, quantidade de açúcar que tem naquela cerveja. Vai precisar de ter muito cuidado com sanitização, você precisa de um bom sanitizante, né? Um arrolhador para tampar as garrafas. E BH tem várias lojas aí, né, onde você pode adquirir o seu equipamento. Na Lamas, que é o apoiador desse quadro, se você for lá falar que ouviu no Labier Hopcast essa dica, você compra o seu equipamento para fazer cerveja com 10% de desconto. Então, boa cerveja. Tchau, obrigado. Dicas da Casa. Oferecimento Lamas BH. A melhor cerveja pode ser a sua. Pois é, cara. E aí? Ficou instigado agora a fazer a sua cerveja, Lucas? Pô, vou fazer, cara. Vou fazer demais, ó. Eu já vou pegar essas dicas aí e montar
meu material aqui em casa para fazer na quarentena. Ó, procura aí em Belém quem vende panela adequada, quem vende aí os melhores insumos, moedor, colocar esse lado craft aí, meu irmão, que você é um cara craft pra caralho, pô. Você é um cara... Não tem mais pessoa artesanal na música do que Lucas Estrela. E falando nisso, cara, eu sou teu fã, filho, foda-se, eu sou fã. Cara, meu irmão, obrigado. Eu tô me contendo aqui pra manter um ar profissional, mas eu tô babando aqui porque esse homem é fantástico. E, cara, eu queria, retomar o papo que você perguntou sobre retenção de informação, né? Você perguntou sobre cervejeiro esconde, um pouco meio oculto e tal. E você, cara, fez uma parada incrível uns tempos atrás, que foi compartilhar todas as tracks da faixa Farol, que tá no seu disco Farol, e para que as pessoas pudessem baixar e ressignificar trechos. Explica aí mais ou menos como aconteceu esse compartilhamento de informação que você fez. Pô, massa. Legal. Então, eu compartilhei, né, as trilhas da minha música Farol para download gratuito, assim, todos os samples, loops, e, assim, para quem quiser baixar, pode fazer o que quiser com isso. Ou seja, você disponibilizou a receita, né, cara? Receita do Farol. Eu acho que cara, assim, é uma coisa que é uma forma de... uma pequena forma de retribuir, sabe? Um pouco do que eu aprendi durante esse processo e durante esses anos todos, porque eu acho que, assim, a gente vem de uma escola, pelo menos eu, né, venho de uma escola de produção musical, como é tudo muito limitado, né, a gente tem poucos equipamentos, poucos recursos, enfim, eu moro em Belém, é muito difícil chegar equipamento aqui, assim como é muito caro comprar equipamento no Brasil. Então a gente acabou criando uma forma muito peculiar de produzir música, sabe? Aqui em Belém. Eu acho que o Tecnobrega, a produção de Tecnobrega, Tecnomelody, é o maior exemplo disso, porque todos os produtores estão produzindo as faixas, né? Essa coisa que está sendo muito difundida hoje, né? Que é essa coisa de home studio e bedroom producers, né? Os produtores que produzem música no quarto. Os produtores de Tecnobrega estão fazendo isso desde os anos 2000, assim, sabe? Então, para eles, essa é a realidade, não é nem a adaptação, é realmente a forma de produzir, né? Então, como a gente aqui em Belém acabou criando uma forma de produzir muito única, né? Essa coisa meio que de gambiarra, assim, do it yourself, né? Faça você mesmo. Então a gente acaba indo sempre por essa coisa de procurar os samples gratuitos, baixar o programa pirata para usar no computador, sabe? Essas coisas. Então, como a gente tem tanta informação gratuita, isso acabou moldando todo o nosso processo de produção. Eu acho que o mínimo que eu posso fazer é tentar retribuir um pouco disso que eu tive durante esses anos todos, sabe? Eu acho muito injusto, assim, você passar anos consumindo e usando como referência materiais gratuitos, né, que você não pagou nada para usar, usando isso no seu trabalho profissionalmente e ganhando dinheiro com isso. Eu acho muito injusto você não fazer nada a respeito. Então, é uma forma de retribuir tudo isso, sabe? Que todas essas informações que vieram junto comigo e com o meu trabalho durante os últimos anos. Uhum. E uma forma também de influenciar, de fazer com que as pessoas produzam alguma coisa, né? Porque o papo que a gente teve lá no início, assim, de roubar ideias, né?
de roubar. Tem um livro que eu acho incrível, que é Roube como um Artista, de um escritor americano chamado Austin Kleon, que é, cara, esse livro é fantástico, assim, porque ele fala exatamente disso, né? De roubar como artista, roubar essas referências. E é muito legal que chega no momento, assim, que você já roubou referências suficientes para criar o seu próprio trabalho, e aí chega no momento que você tem que passar isso adiante, né? Você vai dar material para as pessoas, para que elas roubem de você, para que elas usem a influência que você mostrou, que você colocou para elas, né? As possibilidades. Pô, fantástico, cara. Lembrando até que o System of a Down tem um disco chamado Still This Album, né? Que eu acho que lá atrás eles já estavam querendo dar algumas dicas nesse sentido aí, né? Um disco sem encarte, um disco mais cru. Pô, com esse título de Still This Album, nesse sentido, né, cara? Os caras são visionários também, né? Perfeito. Eu lembro a primeira vez que eu vi esse álbum, e era exatamente isso que tu falou, não tinha encarte, a capa era só um papel branco, assim, né, escrito Still This Album. Achei muito foda porque aquilo mexe um pouco ali na tua cabeça o que é aquele papo, né, o que é arte, assim. Porque isso acaba indo para outro lado, né, acaba indo para uma coisa que deixa de ser só tua e tu passa a compartilhar com outras pessoas, e a partir do momento que tu faz isso, coisas incríveis começam a acontecer, sabe? Quando eu compartilhei esse material, eu não esperava que tantas pessoas fossem usar isso e ressignificar esse material e fazer outras coisas, sabe? Fizeram remixes, fizeram versões, usaram os samples para gravar músicas. Então, isso é muito foda, assim. A melhor coisa disso tudo, sabe? É tu entregar esse material e ver esse resultado acontecendo. É incrível. A gente usou, pô. Sim, claro, pô. Tem até um spoiler aqui de uma música que a gente vai lançar aí em breve, que a gente tava querendo uma pegada orgânica, cara, para uma parte da música, que vai ser um rock and roll. Usaram o mar abaixo, né? Usamos o mar abaixo, o clap, bicho, e é uma música que fala sobre coletividade, sobre compartilhar. E quando eu vi aquela postagem tua, cara, de, velho, Still This Album, Still This Track, sabe? Eu falei, cara, é isso, cara. Joguei na mão do Danilo, o Danilo entendeu e veio com uma parte cabulosa que você já ouviu. E a gente tá ansioso pra caralho pra lançar, já era pra ter lançado, só que a gente quer lançar isso numa configuração que as pessoas possam estar presentes, né? Porque fala de coletividade. A música se chama Aldeia, né? Então E tem Lucas Estrela na Aldeia. Olha que fantástico, que honra, cara, pra gente. E que, porra... Que foda, cara. E fico feliz que você fique feliz que realmente usem as tracks, né? Os pedaços das músicas pra ressignificar e fazer coisas novas, cara. Mesmo. Porra, fantástico. Porra, cara. Obrigado. Bicho. Ó, pra celebrar, eu vou abrir a segunda stout aqui, ó. Por favor, rapaz. Por favor. Cara, então, pô, aqui é um brinde. Está chegando aqui, pô, no momento saideiras e tal. Mas eu queria te perguntar uma parada que é meio tensa, mas é um momento que a gente está vivendo. Ao mesmo tempo que é muito legal, é meio tenso que eu vou te perguntar, porque você esteve no Rock in Rio, né, no final do ano passado, pô, num momento fantástico, no palco com o Dona Onete, com o Fafá de Belém, com Gabi Amaranto, Jalu, cara, Pio Lobato, ou seja, uma equipe foda, né, cara, com aquela multidão na sua frente, Pará Pop, porra, bombando. Sacou? Eu fiquei aqui, eu não pude estar presente, mas eu fiquei aqui vibrando pela televisão, a gente vibrando de verdade, cara, a gente feliz pra caralho que a música paraense tá cada vez mais conquistando espaço. E, pô, cara, você sai ali do Rock in Rio e vive agora um momento de isolamento, você sai do crowd, da multidão pro isolamento. Então, como é que foi um pouquinho dessa trilha do Rock in Rio, como foi o Rock in Rio?
pra você chegar agora com, né, cara, querendo explodir, mas, porra, dentro da sua casa ainda. Massa. Obrigado mesmo pela força, por estar junto ali. Realmente foi um momento muito, muito especial, assim. E uma coisa que eu acho muito legal também de falar é que vem também um pouquinho daquele assunto que a gente teve de não perceber a magnitude, a grandeza daquilo e só depois perceber o que aconteceu. Porque, assim, a gente estava num processo tão intenso de ensaios e a gente passou 3, 4 meses ensaiando. Foi praticamente o segundo semestre inteiro do ano passado, né, 2019. O show foi em outubro e a gente passou o segundo semestre inteiro ensaiando, se preparando para esse show. Desde o início do ano eu tipo, bloqueei a agenda, assim, acho que o último show que eu fiz foi em março ou abril do ano passado, em São Paulo. E aí, depois disso, eu falei, não, agora vamos se preparar para o show do Rock in Rio em outubro. Então, para tu ver, já tem quase um ano que eu não faço show meu, né? E aí, a gente passou o segundo semestre inteiro se preparando para esse show. E como a gente estava muito concentrado ali naquela coisa da execução, né, de fazer o melhor show possível no Rock in Rio e queria que tudo saísse perfeito e tal, algumas coisas a gente nem percebeu, como essa que você falaste aí, dessa importância cultural que foi esse show, sabe? Porque, cara, só depois, assim, do show, no dia seguinte, 2 dias depois, quando as pessoas estavam assistindo a transmissão do show, que teve, acho que o show foi na quinta, e aí no sábado foi transmitido aqui, em Belém, né, na TV aqui, que é a filial da Rede Globo. E aí todo mundo viu e tal, não sei o quê. Então, meio que o feedback da galera daqui de Belém só veio 2, 3 dias depois. E aí, cara, só depois que eu fui perceber a importância desse show no que diz respeito a importância cultural, sabe? Da nossa música paraense, assim, porque foi incrível. A gente estava tão preocupado com a execução do show que esses outros esses detalhes passaram batido, assim, sabe? Então, foi um orgulho muito grande, assim. Muitas pessoas me mandaram mensagens emocionadas, que eu me emocionei junto também. Foi maravilhoso, cara. Eu acho que isso foi o principal, assim, sabe? Eu posso te falar aqui que foi incrível tocar no Rock in Rio, uma super estrutura, foi tudo perfeito, foi tudo incrível, assim, mas para mim o mais importante foi isso, foi essa resposta do público de uma coisa que eu nem tinha parado para pensar, sacou? Como a gente estava tão naquela coisa ali, vamos fazer o show foda, vai ser foda, vamos ensaiar pra caramba, e o show vai ser perfeito e tal, a gente não se atentou para todos os outros assuntos, para toda aquela representatividade que estava em volta daquele show. E isso, para mim, foi o mais importante de tudo, uma coisa que eu vou levar para sempre na minha vida. Nossa, sabe? Cara, fantástico, bicho. Pra galera que tá fora de Belém, né, que tem raízes e vê uma... Claro que você teve feedback aí da galera da cidade e tudo, mas quando você tá fora de Belém, do berço, né, cara, eu acompanho aqui minha mulher e tal, cara, é uma energia diferente, bicho, é uma energia de encontro com as raízes mesmo, né, cara? E igual você falou do último show, talvez o teu último show foi no Marte, em Ouro Preto, aquele que a gente se encontrou.
Foi no Marte, isso. Exatamente. Em Ouro Preto, em Minas. Porra, um frio do cacete, né? Foi tipo, acho que nessa semana, acho que eu fiz o show em São Paulo, depois em Ouro Preto e depois em BH. Pois é, a gente viu esse show de Ouro Preto, a gente até fechou um bar lá depois, mas isso fica para outro podcast. Exatamente. Porque não vai dar tempo de falar isso. Eu gosto daquela da garrafinha vermelha, da Budenais. Tem a Stella Troyes também, que é boa pra danar. A Heineken eu não gradei muito, não. É muito amargosa. Mas essas outras duas aí é bom. Cara, eu queria te passar, infelizmente, uma pergunta final. Que não é uma pergunta, é uma reflexão. E a reflexão, eu queria dedicar essa reflexão para algumas pessoas. Primeiro para a DBL, que é um cara que mora no meu coração também. Cara incrível, que eu tive a felicidade de encontrar mais do que uma vez. E mora no meu peito. Depois, através dele, rolou o show do Marte, tive a oportunidade de te conhecer. E eu queria dedicar também para Pio Lobato. Pio, cara, tem uma sequência de recados que existe na música, né? Que Lúcio Maia mandou recado para Pio, Pio manda um recado para Lúcio, e Baiana System manda um recado para Pio, que manda para Lúcio. Ou seja, é um telefone sem fio dos recados para Pio Lobato. E eu queria que, nesse momento, a gente fizesse uma harmonização musical, que você escolhesse uma música e um estilo de cerveja. Pode ser uma cerveja específica, pode ser uma música específica, isso daí tá contigo. Mas a gente vai para Pio Lobato, é um recado para Pio Lobato. Porra, maravilha. Cara, eu vou... Olha, o trabalho do Pio é incrível, né? Eu sou muito fã, assim, sou suspeito para falar porque, além de fã, sou muito amigo também. Então, a gente já fez vários trabalhos juntos, né? E eu conheci o Pio nessa coisa de fã chato, mandando mensagem, assim. Eu lembro muito bem, assim, no Facebook, cara, eu mandava mensagem: pô, Pio, sou teu fã, ouve aqui essa música que eu fiz e tal. Aí, cara, olha só que engraçado, eu acho que depois de tanto tempo de eu enchendo o saco dele, ele falou: cara, vamos gravar uma música junto, então para de me encher o saco, bora gravar uma música junto. E aí saiu essa música, 2x2, né? Uma música nossa. E então, tá lá no Só em Moscou. Só o Moscou. Isso. Então, eu acho que eu vou escolher essa música agora, 2x2, do Sal Moscou, minha, do Pio Lobato, nossa primeira música em parceria. E, cara, de cerveja, olha, tu sabe que eu gosto muito de IPA. Te falei que eu gosto de IPA. Com certeza. Eu adoro IPA, cara. E assim, aí tu pode escolher a IPA que tu quiser, que tá perfeito. Então agora, meu amigo ouvinte que chegou até aqui, com certeza você chegou até aqui, porque esse papo tá maneiro. Ó, dá um pausezinho, vai lá na sua geladeira, busca uma IPA. Se você não estiver na sua geladeira, dá um pause total. A gente espera, cara, a internet te espera. Compra uma IPA, depois você resgata esse papo nesse ponto e bota lá essa música do Lucas Estrela com Pio Lobato, 2x2, tá presente lá no Sal ou Moscou. É isso, meu irmão. Chegamos ao final, infelizmente, desse Hopcast. Por mim, eu ficava falando aqui 3-4 horas, que eu tô cheio de história pra contar, entendeu? Não falamos ainda de uma porrada de coisa. Mas eu queria te agradecer muito, cara, muito mesmo, o teu tempo, a tua disponibilidade, a tua paciência aí, de lidar com o fã, que você tá lidando com o fã, né, cara? Eu só tô aqui, eu só tô fazendo o formal aqui, que isso. Mas, velho, muito obrigado e parabéns pelo teu trabalho, que você tenha cada vez mais reconhecimento, mais sucesso, porque você é um cara, de coração aberto. Através do teu trabalho, a gente consegue escutar várias influências e se alimentar de várias
várias pílulas aí energéticas do Brasil, né? Pô, não consegui falar, que tava aqui no script falar de Lucas Santana, que participou do teu disco também. Eu sou um fã, porra, louco de Lucas Santana. Que massa, cara, que você legal. faz o favor de trazer Lucas Santana para gravar contigo Sereia e tá lá no seu compacto. Porra, quando eu peguei o compacto, cara, eu juro que eu fiquei mais do que feliz, porque tá lá o Farolzão, que é, porra, clássico, e a faixa 2 é a Sereia, né, cara, que é o trabalho que você fez com o Lucas, e mostrando que, pô, você tem um coração aberto e tá ligado, e, porra, é nóis, cara, suas palavras aí, semifinais, porque a gente vai se encontrar presencialmente ainda. Que massa, cara. Porra, obrigado. Valeu demais. Eu que sou teu fã, bicho. A gente tem que se encontrar mais aí, tem que fazer cerveja. Eu quero muito que tu me ensine a fazer. Eu quero ter uma aula. Eu quero ter uma aula contigo pra fazer cerveja. Vamos aprender junto. De verdade. De verdade mesmo, cara. Olha, a próxima vez que eu estiver em Minas, eu vou atrás de ti pra gente fazer cerveja junto. Vai ser foda. E olha, cara, pois é, o Lucas é um super parceiro, assim, super parceiro mesmo, um amigão que já vem com a gente, assim, de bastante tempo, sabe? Ele já colaborou com vários outros artistas paraenses. Eu conheci o Lucas conheci o trabalho dele desde o início, porque eu sempre fui muito fã e tal, mas conheci pessoalmente quando a gente foi tocar era festa de lançamento do edital da Natura Musical lá em São Paulo, que era a divulgação dos selecionados, né? Fui selecionado lá em 2016, 2017, que foi quando eu gravei o meu segundo álbum, Farol, né? E aí conheci o Lucas Santana lá, cara, pô, já tinha um carinho, uma admiração muito grande pelo trabalho dele, e a gente pôde tocar junto naquela noite, então foi incrível, assim, a gente virou amigo ali, sabe, no palco, tocando junto, e aí naquela noite o negócio foi tão especial que a gente começou a falar sobre projetos e tal, e ele falou: porra, Xará, me chamou de Xará, né? Porra, Xará, vamos gravar uma música junto, cara. Eu falei, na hora, vamos. E aí eu já tinha uma faixa que eu tava pré-produzindo junto com o Douglas Dias, percussionista, que tocou no meu álbum. A letra do Douglas, né, de Sereia, a faixa que o Lucas Santana participa. Uhum. A letra do Douglas Dias, meu compadre, meu parceiro. E aí eu já estava pré-produzindo essa faixa, e aí na hora eu pensei no Lucas, porque era a única faixa cantada do disco, e aí eu já estava pensando numa participação e tal, e naquele momento ali que ele falou, eu já tive certeza que era para ser ele. Então foi muito especial, cara, foi muito legal. Esse encontro com o Lucas foi, além de tornar possível essa nossa amizade fora do mundo virtual, né, que a gente se conheceu pessoalmente, mas permitiu que a gente pudesse trabalhar juntos também. E foi muito massa. Pô, fantástico. E cara, é isso, porra. Eu quero te agradecer demais pelo papo, obrigado pela cerveja, tô tomando aqui, ó, uma delícia. E onde te encontra aí, cara? Na rede social? Fala aí sua rede social pra galera. Então, no Instagram, Lucas Estrela, eu tô por lá, direto. Tem também meu canal no YouTube, é só digitar Lucas Estrela lá no YouTube, que vai aparecer. Tem meus vídeos sobre produção musical, tem meus vídeos também voltados mais para eletrônica, experimentação, que é uma outra grande paixão minha. E é isso. Mandem um alô lá, vou responder todo mundo. E tamo junto, cara. Vamos celebrar essa na medida do possível, né? Esse momento de introspecção que a gente vem vivendo, de isolamento, que está sendo bem difícil para todo mundo, mas eu acho que tem muita coisa boa sendo feita também. Eu acho que é importante a gente ter esperança nesses momentos,
Esperança e se reconstruir, né, cara? Isso, exatamente. E, inclusive, esse momento está sendo bem importante para a gente se planejar, né? Quando isso voltar. Eu acho que quando acabar, na verdade, quando os shows voltarem, né? Eu acho que vai ter uma procura tão grande pelos shows, né? Por esse contato físico com o artista, que a gente vai ter que passar para um outro nível, assim, sabe? Então a gente tem que pensar em maneiras de produzir melhor, de fazer um show melhor. Eu já estou aqui produzindo um terceiro álbum, mas pensando até mais nessa parte da performance, sabe? Quando a gente puder voltar a fazer shows, eu quero incorporar algumas coisas de eletrônica e de programação no meu show. Eu já venho estudando isso há algum tempo, mas nunca coloquei em prática nos shows, né? Coisas de automação, usando Arduino, usando programação digital. Muito doido, cara. Quero ver isso. Quero ver então isso. Tá sendo um momento de estudo e de desenvolvimento, sabe? Porque é foda, assim, a gente se manter criativo num momento desse é bem complicado, sabe? Tem dia que eu não consigo fazer nada. Então, eu tenho que acabar, sei lá, eu tenho que tentar manter a minha tranquilidade, a cabeça no lugar para fazer outra coisa. Exatamente. Não criar, sabe? Não criar e ter uma crise de ansiedade ali no meio de tudo que está acontecendo. E a gente tem que se redescobrir, né? Sim, cara. Fechando aqui o nosso podcast, nosso Labier Hopcast com o Lucas, e trazendo, é bacana a gente montar o script, porque a gente segue uma parte, o resto se explode, mas se explode de uma forma positiva. E eu vou passar aqui nossa rede social, siga a gente aí no @labiereoficial para saber mais, porque eu não queria falar mais nada depois do que eu vou falar agora, que é uma participação de Lucas Santana no disco de Baiana System, e que ele profetiza, né, cara, na verdade, como serão os futuros carnavais. Lucas puxa esse questionamento, como serão os futuros carnavais, qual vai ser o futuro do carnaval, e isso a gente não sabe, cara, e ele completa na mesma música, dizendo que o carnaval, quem faz é o folião. Então, pra gente fazer, cara, o nosso carnaval no futuro, a gente tem que refletir muito, porque é a gente que vai fazer. A gente precisa estar vivo, a gente precisa estar com saúde, a gente precisa estar criando na medida do possível, porque quem vai fazer o carnaval vai ser a gente. E esse é o futuro do carnaval. Salve Lucas Santana, salve Lucas Estrela. Que massa. Valeu, Lucas. Grande abraço, meu irmão. Meu irmão, obrigado. Valeu demais, cara. Então é isso aí, pessoal. Vocês conferiram o bate-papo do Gleison com o Lucas Estrela. Bom, os nossos episódios vão sair de 15 em 15 dias. Entre uma semana e outra, nós vamos postar um Drops, um conteúdo de cerca de 5 minutos nos mesmos agregadores de podcast. Quero lembrá-los que o Spotify é gratuito para podcast, não precisa ser premium, beleza? Então é isso aí, gente. Muito obrigado quem nos ouviu até aqui e aguardo vocês no próximo episódio. Valeu! Labier Hopcast é oferecido por Agrária Malte, o malte das melhores cervejas. Prússia Beer, conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.